Deixa eu mudar de assunto aqui. Deve ser lido hoje no plenário da Assembleia Legislativa mais um projeto polêmico e que divide opiniões. O governador Romeu Zema quer criar uma agência reguladora, a Artemig, Agência Reguladora de Transportes de Minas Gerais. A agência terá uma atenção especial em cima das estradas que foram privatizadas pelo Estado e as eventuais irregularidades cometidas pela empresa. E aí, Eduardo Costa, tem que criar ou não tem que criar? Deixa eu perguntar aqui para quem está escutando a Itatiaia. Alguém aí sabe de bate-pronto o que quer dizer ARSAI? Está perguntando para os ouvintes, né? Sabe, Jonathan? Estou perguntando para o nosso técnico de som aqui, que eu sei bem informado. Alguém sabe me dizer se, quando uma população, um bairro inteiro, fica 20 dias sem água, essa agência reguladora, chamada ARSAI, toma alguma providência? Que me desculpa, governador. O senhor acha que é necessário, o senhor tem a caneta, o senhor tem o poder, o senhor foi eleito, esteja à vontade. Vai resolver porcaria nenhuma, governador. Porcaria nenhuma. Eu insisto, de todas as agências reguladoras nacionais e estaduais, eu respeito uma, a Anvisa. Agência Nacional de Vigilância. O resto é um faz de conta danado. E eu queria, para falar um negócio que, juro, eu estou para falar isso aqui tem uns 4 meses, eu queria aproveitar e falar uma diferença. Agora eu vou dar moral para o senhor, viu, governador? Diferença de gestor. Eu conheço pouco esse presidente da Copasa, mas quero, ressalvadas todas as falhas da empresa, dizer que esse presidente é diferente, por exemplo, de uma pessoa até que eu respeito muito e gosto, que é a Sinara, que foi presidente da Copasa no governo Pimentel. É uma pessoa de valor, viu, gente? Funcionária de carreira e tal. Um dia, Júnior, numa solenidade dessas qualquer, eu cheguei mais cedo, e para daqui, para dali, eu cheguei perto dela e comecei a conversar mesmo, assim, pressionando, provocando. Ô, Sinara, ô, presidente, por que a Copasa não faz campanha para as pessoas economizarem água? Porque tem verba para isso. Ela foi, chega um ponto que ela falou assim, Eduardo, a Copasa vende água. Ela não pode fazer campanha para economizar. Eu encerrei o assunto, eu fiquei tão decepcionado, nunca vou esquecer isso da minha vida. E nesse ano agora, agosto, setembro principalmente, a Copasa, nessa gestão, fez campanhas. Fez. Não é, Júnior? Fiz no Chamada Geral, inclusive. Não é, Júnior? Com muito gosto fiz com essa muito campanha. Gosto. Isso é gastar bem o dinheiro de publicidade pública. Mas sobre a ARSAI, Júnior, eu vou fazer um negócio inédito aqui, viu? Travasso e Marcelo da Fonseca. Ô Moreira, você diria que ARSAI... como é que chama isso agora? Artemig. antes tarde que mais tarde, ou não faz isso com o meu coração? Não faz isso comigo, não. Pelo amor de Deus. Marcelo da Fonseca e eu debatemos isso ontem no Chamada Geral, quando o Mardelli trouxe esse assunto. E aí, o Marcelo, você ainda me provocou, falou, pô, a gente precisa ler esse projeto e tal. O Mardelli tinha trazido, inclusive, uma estratificação desse projeto que deve ser lido hoje. Eu trouxe só alguns pontos aqui, tá? Tem um plano de fundo nessa história, é lógico, é uma criação de cargos, que é normal, você vai criar uma entidade, uma agência, tem cargo. E tem que contemplar, né? Tem que contemplar. Terá uma diretoria colegiada formada por 3 pessoas, diretoria, tô falando diretoria, né? Os cargos maiores. Embaixo desses diretores tem que ter motorista, tem que ser secretária, tem que ser não sei o quê, papapá. Um diretor geral e 2 diretores técnicos. Os 3 serão indicados pelo governador e aprovados pela Assembleia. Além da diretoria, a Artemig terá uma estrutura composta por gabinete, unidades de assessoria, procuradoria e outras divisões. O projeto diz que para ocupar os cargos, é lógico que precisa ter uma formação técnica na área de atuação. Quando você olha para isso tudo, Marcelo, você continua com aquela opinião de ontem que vale a pena ter, ou você já repensou isso? Como é que você vê isso? Bom dia. Ô, Júnior, bom dia, já te dei mais uma vez. Eu ontem, né, abri divergência ontem e hoje quando eu tô errado, eu tô errado. A gente tem que admitir, né? Eu, em julho, queria demitir o técnico do Galo aí, o Gabi Milito. Xinguei ele até, o time perdendo. Hoje eu já adoro ele, já tô militizado, né, Edu? Já virei fã dele. Dá agora, parênteses. O Júnior avisou que não era pra falar de Atlético, mas você arranjou um jeito. Arranjou um jeito inteligente. Parabéns, Marcelo. Você é competente. Eu tô só fazendo uma comparação aqui. Quando a gente tá errado, a gente tem que admitir que tá errado. Então, igual com o técnico do Galo tava errado, o cara é bom. Hoje eu tenho que falar. No papel, a criação dessa agência é muito positiva.
né? Porque a gente precisa de um órgão para regulamentar, para fiscalizar as concessionárias. Então tem uma concessionária na BR-040. Se ela vai aumentar o pedágio, a empresa, essa agência, ela tem que ir lá e fiscalizar. Olha, melhorou a qualidade, o asfalto tá de qualidade, a sinalização tá boa, vale esse valor que ela tá aumentando. A agência é para isso. Então, na teoria, essa agência é muito boa. E aí eu acho que a gente tem que levar em consideração o seguinte: o primeiro mandato do governador Romeu Zema é muito diferente do segundo. No primeiro mandato, o governador realmente tinha uma equipe muito mais técnica, né? À frente dos órgãos, à frente das secretarias. No segundo mandato, ele viu que ele precisava do apoio da Assembleia, ele abriu espaço para muita da politicagem. Então, hoje, eu realmente me questiono, e eu concordo com o Júnior, que talvez essa agência vai servir para politicagem. Agora, na teoria, é uma boa agência, né? É uma boa ideia que ter uma agência que regulamenta, que fiscaliza. E aí vai caber a gente, né, acompanhar, saber quem que vai ser nomeado, porque se for gente picareta, se for gente que não tem nenhuma competência, aí a gente tem que bater pesado. Mas você concorda comigo que se quiser fiscalizar, já tem o DR? Mas o DR, ele é uma função executiva. Ele não tem a função de fiscalizar. O DR é para fazer obras. Na teoria, é igual a NTT. Você tem o Ministério do Transporte e tem a Agência Nacional do Transporte Terrestre. A ideia que eu dei ontem, Tadeu, eu não gosto muito da ideia não, porque eu acho que as pessoas são bem pagas nos lugares que elas estão para terem ideias e fazerem o correto. Mas a minha ideia é o seguinte: o DR não perdeu um pouco do trabalho com essas privatizações, com essas concessões? Então, teoricamente, tem espaço para dar trabalho pro povo lá. Sim. Manda um projeto para a Assembleia falando, a partir de agora tem uma secretaria dentro do DR que vai cuidar disso, por exemplo. É uma ideia boa, Júnior. Eu não sei se a legislação permite isso. Porque as agências reguladoras, elas têm essa função exatamente de fiscalizar as concessões e tudo mais. Mas talvez para evitar o número de cargos, pode ser uma boa ideia. E para fechar, pelo menos a minha parte, vai sobrar para os deputados. O Zema que faz, que manda, vai sobrar para os deputados. Todo mundo vai chegar à Assembleia. E outra coisa também que tem que ser dita, né, gente? Esse novo, como é que chama aquele cara que fundou o novo? Amoedo? Amoedo. João Amoedo. O João Amoedo já falou, esse novo daqui não tem nada a ver com o novo que... Eu posso cometer uma inconfidência aqui, Marcelo? Depois que a gente debateu esse negócio ontem no Chamada Geral, esse assunto, o Marcelo falou assim, mamãe me chamou a atenção. Dona Isabela, que ela chama? Minha mãe Dona Isabela, ele mandou a mensagem dela pra mim. Celo, concordo com o Júnior, mais um cabide de emprego. Ele teve que mudar de ideia. E se ela falou, tá falado. Acabou! Ô, William Travassos, e essa agência reguladora aí com a perspectiva de criação? Zema, vem cá, vamos tomar um café aqui, deixa eu te explicar uma coisa, Zema. Você tem o DR, né? São 600 funcionários, a gente tem uma sede em Belo Horizonte, mas 40 unidades em cidades mineiras, né? Qual é a missão deles? Desenvolvimento de atividades relativas à edificação, construção e manutenção das estradas, rodovias, fiscalização, educação para a segurança no trânsito, bem como a elaboração e consonância com as diretrizes estabelecidas pela Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade. Estudos, pesquisas, projetos que visam melhorias no tráfego e no trânsito. É tão difícil entender isso, Zema? De colocar, você já tem uma estrutura montada, eu tenho 600 funcionários, mas um monte de prédio aí, será que a gente não consegue simplesmente criar um gabinete ali com, sei lá, um corpo técnico? Se é que eu já não tenho esse corpo técnico para atuar, mas não, eu vou criar uma estrutura. E aí, Zema, deixa eu te falar, o Estado não está quebrado, meu irmão? Mas tem tanta necessidade, é isso que vai fazer a diferença nesse monte de estrada ruim em Minas Gerais? O que está acontecendo nos bastidores dessa história? A gente vai pensar que tem pressão política dentro da Assembleia Legislativa para fazer aprovar esse projeto, para poder ter mais cargo comissionado ou qualquer coisa nesse sentido? A gente não pode ceder à pressão. Se o Estado está com dívida, irmão, a gente tem uma estrutura que pode ser adaptada, por que não fazer? Tecnicamente é possível. Então, me assusta o fato da gente criar talvez uma mega estrutura, que nós não sabemos o tamanho desse bolo, e como isso vai ser administrado. E quem vai ganhar esses cargos para poder colocar ali. Então, é pressão política? E para fechar essa edição do Conversa de Geração, porque eu me dou o direito de falar que está fechando, que não vai dar tempo. Você que manda, é dado igual a mãe do Marcelo. Eu quero dizer para os ouvintes, como já foi dito, que o Júnior Moreira, nosso âncora, pediu, gente, vamos evitar negócio de futebol aí, deixa para o esporte, então nós temos que deixar. Mas eu preciso lembrar para quem está querendo ir para a Argentina, que está tendo uma greve lá. Hoje é um dia tumultuado. Quero desejar toda a sorte do mundo para o Cruzeiro, que hoje estará contra o Lanús. O Cruzeiro tem time para ganhar e ir para a final, provavelmente com outro argentino, porque o Corinthians não vai passar. E aproveita essa ocasião para falar de turismo. Você, mineiro, passear na Argentina, a correlação de moedas nunca esteve tão boa. É um país agradabilíssimo, com um churrasco espetacular, com um tango espetacular.
Se possível, Empanada. vá na última semana de novembro, preferencialmente no dia 30, para você ver o Monumental diante do Monumental. Isso é porque eu pedi para não falar de futebol. Eu dei uma volta, que a sua e Marcelo. Conseguiu, hein, Edu? Pronto, final no Conversa em Redação que teve